Beleza, pessoal? Estamos trazendo a quarta aula do nosso curso, onde aprendemos a criar o jogo Breakout na Godot. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e nesta aula estaremos começando a criar e programar a nossa bolinha. Eu digo começando, pois dividiremos a sua criação em dois vídeos. Neste vídeo estaremos criando o objeto da bolinha e fazendo com que ela se movimente pela tela, e no próximo vídeo estaremos programando a sua física, ou seja, estaremos programando para que, quando ela rebata na parede ou algum outro objeto, ela seja jogada na direção contrária. Nós poderíamos sim fazer tudo isso numa única aula, mas ia ficar bem grandinho, ia ficar bem puxado, então achei que seria melhor dividir em duas. Então, bora colocar a mão na massa. No caso, a primeira coisa que precisamos fazer é criar uma cena para a nossa bolinha. Então, do mesmo jeito que criamos a cena do nosso paddle, clicaremos no mais para adicionar uma nova cena, e aqui na aba Scene escolheremos o nó raiz da nossa bola. Aqui no nosso paddle, o seu nó raiz é do tipo Static Body 2D, já que é um corpo, entre aspas, né, que não tem nenhuma movimentação de física atrelada a ele. É um corpo que se movimenta apenas através do código. E nós poderíamos sim, aqui na bolinha, criá-lo como um Static Body, mas não é muito bom, pois na nossa bolinha, além de movimentarmos ela, também queremos identificar colisão. A gente quer identificar se colidiu com a parede ou com um paddle. Então não basta criar um nó do tipo Static Body. Para isso, temos de adicionar aqui um novo nó e na nova janelinha procurar por Area 2D. E no caso, um nó do tipo Área 2D nos permite detectar colisões. Então ele não vai necessariamente realizar uma colisão, mas vai detectar se um objeto colidiu com outro, que é exatamente o que queremos. Então vamos selecionar o Área 2D e em seu nome podemos colocar bola, tranquilão. E como sempre, né, antes de fazer qualquer alteração, vamos apertar Ctrl S para salvar a cena. Então viremos aqui na pasta Scenes e dentro dela, vamos abri-la? Dentro dela criaremos uma nova pasta chamada bola. Assim o projeto fica bem organizado. Então aqui dentro a gente salva a nossa cena. E agora a primeira coisa que faremos é, como o nosso paddle, adicionar um sprite para a bolinha. Então com o bola selecionado, adicionaremos um novo nó chamado Sprite 2D. Já estamos ficando profissional nisso aqui. Então a gente adiciona ele. Em seu nome podemos colocar Sprite da bola. E como a gente já está ligado, aqui na aba Inspector precisamos dar um valor, né, para sua texture. Então, aqui na nossa pasta Assets, acessaremos a pasta Sprites e arrastaremos o sprite bola aqui para a aba Inspector. Maravilha! Agora a nossa bola já tem um sprite. E tomem cuidado para não arrastar o sprite do bloco, que é bem parecido, tem que ser o da bola. Então beleza, agora que já conseguimos ver a nossa bola, vamos resolver aquele errinho que também aconteceu no paddle, né? Que no caso nós temos um corpo para a bola, que seria o seu Area 2D, mas ele não possui nenhuma forma de colisão. O que não é bom, porque a bolinha tem que colidir com as coisas, né? Então, com a bola selecionada, adicionaremos um novo nó chamado Collision Shape 2D. E aqui escolheremos o Collision Shape 2D. O seu nome podemos deixar do jeito que está. E agora, aqui na aba Inspector, na opção Shape, precisamos configurar a forma da colisão do objeto. Aqui podemos escolher uma nova forma retangular novamente. E dessa vez o quadradinho que cria automaticamente já é do tamanho da bola. Olha só que coisa maneira. Então, a criação da bola já está feita. A gente pode apertar Ctrl S, que agora ela já pode funcionar perfeitamente. Tanto é que podemos já vir aqui, ó, na nossa fase 1 e selecionando o nó da fase 1, instanciar uma nova cena. No caso, a cena da bola. E agora podemos posicioná-la em algum lugar da tela, né? E que lugar seria esse? Por enquanto, podemos simplesmente pegar e colocar mais ou menos aqui no meio, ó. Se você arrasta só com o mouse, você posiciona onde quiser, mas se arrastar com o mouse e com a tecla Ctrl pressionada, quando você chegar no meio da tela vai aparecer essa linha aqui. Então fica mais fácil de se guiar. Então vamos colocar a bolinha aqui. Eu acho que nessa posição tá legal. A gente pode até conferir aqui, ó, no seu Transform. Tá em 400 no X e o Y vamos deixar redondinho.
Vamos deixar de 500. Ah, maravilha. Então já temos a bolinha na cena, só que se clicarmos no play, nada vai acontecer, né? A gente movimenta o paddle, mas a bolinha fica parada. Então vamos programar para que ela seja lançada de um lado para o outro no início da partida. Então vamos retomar aqui a cena da bola e selecionar o seu nó principal e criar um novo script. Na nova janelinha deixaremos tudo do jeito que já vem e clicaremos em Create. E beleza, maravilha. Agora a primeira coisa que precisamos fazer é criar algumas variáveis. Então, na verdade criar variáveis não, né? Antes vamos limpar o script. Como sempre, né, a gente já sabe o que cada coisa faz, então podemos remover os comentários. E agora sim vamos criar nossas variáveis. Então, neste script teremos diversas variáveis, principalmente na hora que adicionarmos efeitos sonoros, mas por enquanto vamos nos concentrar no seu lançamento mesmo. Então, o que podemos fazer é criar uma nova variável para a sua velocidade, digitando var em seu nome velocidade da bola. No caso, essa variável será do tipo float e um valor que eu testei e fica legal é de 400.0. Lembrando, né, que esse valor aqui não é fixo, podemos alterar a qualquer instante. E agora a gente já tem uma velocidade para mover a bolinha, mas isso não é o suficiente. No caso, precisamos de 3 novas variáveis. Então eu estarei criando essas 3 variáveis e explicando para que cada uma delas serve. Na linha de baixo teremos uma nova variável chamada posição inicial, que controlará a posição inicial da bolinha, né, quando iniciarmos o jogo. No caso, como queremos um valor para o eixo x e y da bolinha, essa variável será do tipo vector2. Que, para quem não está ligado, vector2 nos permite armazenar justamente uma posição x e y. Então, como valor inicial, podemos colocar aqui que é um vector 2, e no eixo x e y, a gente define 400 para o centro da tela, e no seu eixo y a gente coloca 500, que foi a posição que a gente acabou de configurar lá. Poderia ser outra, mas esse aqui é um valor que fica bem da hora. Então já temos aqui uma posição inicial para a bolinha. Na linha de baixo criaremos uma nova variável chamada direção inicial, que controlará a direção que a bolinha irá primeiramente, né, antes de rebater em qualquer coisa. No caso, ela também será do tipo vector2, já que precisa, né, do x e y. E iniciaremos ela tendo 0 no x e 0 no y. Então, por padrão, a nossa bolinha não tem nenhuma direção, né? Tudo zeradão. Então, na linha de baixo, criaremos mais uma nova variável chamada nova direção, que também será do tipo vector2 e, como a variável anterior, começará com seus valores zerados. Então, temos nossas novas variáveis aqui. Vamos só dar uma retomada, né? A primeira controla a velocidade da bolinha. A segunda controla onde que ela aparecerá na tela quando iniciarmos o jogo. A terceira controla para qual direção que a bolinha vai no primeiro lançamento. E a quarta controla qual que é a nova direção da bolinha. Ou seja, sempre que rebatermos a bolinha em algum bloco ou nos cantos da tela, estaremos utilizando essa variável. Então, beleza, já temos essas variáveis criadas, agora vamos colocar a mão na massa. E como sempre, poderíamos programar tudo aqui na função process, mas é interessante deixar o código organizado. Então vamos acrescentar diversas linhas novas para ficar mais fácil de ler. E seguindo a regra de estilo de 2 linhas entre cada função, podemos vir abaixo da função process e criar uma nova função chamada resetar bola. Abre e fecha parênteses. E diremos que era do tipo void porque não retorna nenhum valor. Então tudo o que queremos fazer na função resetar bola é trazê-la de volta para sua posição inicial. Porque no caso é o que a gente quer que aconteça, né? Que o jogo comece com a bolinha já em algum canto da tela. Então para isso, acessaremos a sua position, não o eixo X ou Y especificamente, mas os dois, e diremos que tem como novo valor a sua variável posição inicial. E pronto, fazendo isso, a bolinha já volta para o centro da tela. Olha só que da hora. Só que não basta voltá-la para o centro da tela, né? A gente quer de fato movimentá-la. Então o que podemos fazer é vir abaixo da função resetar bola e criar uma nova função chamada escolher direção inicial.
abre e fecha parênteses, e também do tipo void. E aqui, o que queremos fazer na função escolher direção inicial é basicamente dizer, ó bolinha, se movimenta para cima, sendo para a esquerda ou para a direita. Desse jeito a bolinha vai ser lançada de maneira aleatória. Então, para conseguir esse valor aleatório, o que estaremos fazendo é criando uma nova variável chamada x aleatório, já que vai escolher uma posição horizontal aleatória, e ela terá o seguinte valor. Nós abriremos e fecharemos colchetes para criar uma array, que nada mais é que uma coletânea de valores, e como primeiro valor colocaremos -1, e como segundo valor colocaremos 1. Então aqui estamos dizendo o valor da esquerda e o da direita, pois como vimos na aula passada, né, quando a gente vai para a esquerda é negativo e quando vai para a direita é positivo. Então o que queremos fazer é pegar um valor entre esses dois aqui. Então depois de fechar os colchetes, a gente coloca ponto e o comando pick random. Abre e fecha parênteses. Então pick é pegar e random é aleatório. Então pegue um valor aleatório daqui. E fazendo isso, a variável x aleatório terá o valor de -1 ou 1, dependendo do que a Godot escolher. Então aqui a gente pega, né, uma direção aleatória, mas a gente tem de passar essa direção para a bolinha. Então o que podemos fazer é, na linha de baixo, acessar a variável direção inicial e dar um novo valor a ela. No caso, o valor, né, precisa ser do tipo vector2, já que vamos passar x e y. Então, para o valor x, será a variável que acabamos de criar, que é x aleatório, e para o valor y será -1. E aqui vale uma explicação, porque isso pode ficar um pouco confuso, porque ó, a primeira parte a gente entendeu, beleza. O eixo x da bolinha, né, na sua direção inicial, é essa direção inicial que a gente pegou aleatoriamente aqui. Isso eu entendi. Mas por que a gente colocou um -1 para a nossa posição vertical? Pelo seguinte motivo. Se voltarmos aqui, né, na cena da Godot, a gente está ligado que quando a gente vai para a direita é positivo e quando vai para a esquerda é negativo. Beleza, isso a gente entendeu. Mas nos computadores, a coisa fica um pouquinho diferente quando se trata do eixo Y. Porque o que a gente aprende, né, na escola, normalmente, é que quando a gente vai para cima, num gráfico, a gente vai, né, na positivo, e quando a gente vai para baixo, a gente vai em negativo. Então seria 1, 2, 3 para cima e -1, -2, -3 para baixo. É assim que funciona na vida real. Porém, nos computadores é ao contrário. Aqui nos computadores, quando a gente vai para baixo é positivo e quando a gente vai para cima é negativo. Isso aqui acontece porque a contagem de pixels do nosso monitor começa do canto superior esquerdo. Então eu vou iniciar o jogo aqui para mostrar melhor. Ó, a nossa janela começa a contar a partir deste ponto. Então aqui é o pixel 0, 0. 0 no x e 0 no y. Então vai do 0 até 800 aqui na direita e do 0 até 600 aqui embaixo. Então se a gente quer ir para baixo, a gente coloca um valor positivo e se quer ir para cima, a gente coloca um valor negativo. É uma coisa que buga um pouco a cabeça quando a gente está começando, né? Porque a gente pensa que não, para cima é positivo e para baixo é negativo, mas no computador é o contrário. Então, por isso que a gente colocou, né, que a direção inicial da bolinha no eixo Y é -1. Desse jeito a gente vai estar sempre mandando ela para cima. No caso, nós pegamos uma direção aleatória somente para o eixo X, porque a gente sabe, né, que ela sempre tende a ir para cima e nunca para baixo. Então, a partir de agora já dissemos qual que é a direção inicial, que o resultado pode ser, né, um vector 2 de -1 para a esquerda ou de 1 para a direita. Mas agora o que temos de fazer é acessar a variável nova direção e dar como valor a direção inicial. E pronto, agora a gente já escolheu uma direção inicial para a bolinha. Olha só que coisa maneira. Então, primeiro a gente define qual que é a direção inicial e depois diz que a direção atual da bolinha, né, que seria a nova direção, tem esse valor. Bem tranquilo. Mas não basta fazer isso, né? Nós temos de movimentar a bolinha. Porque no momento a gente trouxe ela para o centro da tela e também escolheu qual que é a sua direção inicial, mas ainda não movimentou ela. E para fazer isso, vocês adivinharam, estaremos criando uma nova função
Então, 2 linhas abaixo, podemos criar uma nova função chamada movimentar bola. Abre e fecha parênteses. Ela não retornará nenhum valor. E o que queremos fazer aqui é literalmente uma única coisa. A gente quer acessar a posição atual da bolinha e movimentá-la baseada na sua nova direção. Então acessaremos a variável position, que acessa a sua posição, e acrescentaremos um valor com o símbolo de mais seguido do símbolo de igual e o nome da variável nova direção. E no caso, como queremos movimentar a bolinha utilizando a sua velocidade, a gente multiplica esse valor pela variável velocidade da bola. E a gente já está ligado que aqui no Paddle não bastou multiplicar pela velocidade dele, né? Nós tivemos que multiplicar por delta, senão o Paddle fica numa velocidade absurda. A gente pega esse delta através de uma variável, né? Um parâmetro aqui no método. Então façamos a mesma coisa. Ó. Dentro dos parênteses de movimentar bola, a gente cria uma nova variável chamada delta, do tipo float. E aqui pode multiplicar esse valor todo também por delta. E pronto, agora a nossa bolinha já pode funcionar. Simples assim. E eu sei, galera, que não é tão simples, né? Assim, à primeira vista, eu digo simples no sentido que são poucas linhas de código. Mas se não entendeu, pode ficar tranquilo que no final da aula estaremos adicionando comentários e reexplicando o código inteiro, que é pra gente realmente entender como tudo funciona. Então agora que a gente já tem um jeito de movimentar a bolinha, escolher a direção inicial, vamos colocar tudo para funcionar, né? Então, o que faremos primeiramente é aqui na função ready, que roda logo quando a bolinha entra em cena, estaremos chamando a função resetar bola. Deste jeito, mesmo que a nossa bola aqui na fase 1 não esteja nessa posição que configuramos, ela virá para cá de um jeito ou de outro, porque é isso que o código está mandando. Então isso aqui já reseta a bolinha, e agora o que queremos fazer é vir abaixo, aqui na função process, e o que queremos fazer é chamar a que acabamos de criar, que no caso é movimentar bola. Abre e fecha parênteses. E pronto, com isso aqui a gente já consegue movimentar a bolinha. Só que no caso está dando aquele errinho, né? Porque dentro dos seus parênteses precisamos passar o valor de delta, que já vem aqui na função process. Ah, maravilha! E agora vamos rapidamente voltar aqui na função ready, que eu me esqueci que a gente também tem de chamar a função escolher direção inicial, né? Senão a bolinha nunca saberá para onde ela tem de ir primeiro. Então depois de resetar a bola, a gente roda a função escolher direção inicial. Show de bola! Já temos aqui o início do nosso script prontinho. Teremos mais coisa no futuro, ainda nessa aula e na próxima também. Mas vamos ir testando aos poucos, assim a gente entende direitinho. Então a gente salva apertando o Ctrl S e clica no play principal. E olha só que maneiro, vocês viram? A bolinha já começou aqui no centro, coisa que não deu para ver direito, né? Porque ela já começa aqui, né? Então vamos trazer ela para cá. Olha, ela já vai começar aqui em cima do nosso paddle, show de bola, e escolherá uma direção aleatória, seja para a esquerda, seja para a direita. Ou seja, o nosso sistema está funcionando certinho. Ah, maneiro. Tá parecendo que só tá indo para a esquerda, mas é porque é aleatório, tá? Olha só, agora foi para a direita. Então, show de bola, galera. Já temos aqui o início do nosso sisteminha prontinho. Porém, vocês perceberam que tem uma coisa que não é muito boa, né? Que é que no instante que a gente inicia o jogo, a bolinha já começa a se mexer. E seria bem mais interessante se ela esperasse um tempinho antes de começar a se mexer. Na verdade, seria interessante se nós pudéssemos escolher quando ela vai se mexer. E o que eu quero dizer com isso é que, por mais que o jogo tenha iniciado, nós queremos esperar que o jogador aperte, por exemplo, a barra de espaço, para aí sim lançar a bola. Então, o que estaremos fazendo aqui, rapidamente, é fechando aqui o joguinho, vindo em Project e depois em Project Settings, e aqui em Input Map adicionaremos uma nova ação que corresponda à barra de espaço. Então podemos adicionar uma nova ação chamada lançar bola, só que na programação a gente não coloca cedilha nem nada, então é lançar bola. Adicionaremos essa ação aqui, e agora o que podemos fazer é clicar no símbolo de mais, e logo em seguida a barra de espaço.
Então, show de bola. Agora, sempre que apertarmos a barra de espaço, a bolinha será lançada. Porém, a pessoa pode não gostar de apertar a barra de espaço, né? Talvez prefira um outro botão. Então, eu estarei adicionando uma nova opção aqui, que será o Enter. Então, se você apertou a barrinha de espaço ou Enter, a bolinha será lançada. Show de bola! Então, agora que temos, né, uma maneira de identificar essas teclas, precisamos do código identificá-las, né? Então, o que podemos fazer é aqui na função Process, é vir abaixo, antes de começar a movimentar a bola, e criar uma condição if. E nessa condição if queremos verificar se estamos realizando o primeiro lançamento, ou seja, se a bolinha ainda não foi lançada. E no caso, nós podemos fazer esse controle se a bolinha já foi lançada ou não, através de uma variável. Então podemos subir, e abaixo da variável nova direção, a gente pode até pular uma linha para deixar organizado, podemos criar uma nova chamada primeiro lançamento, como é uma variável de verificação, ela será do tipo bool, que retorna o valor de verdadeiro ou falso, e inicialmente ela terá o valor de verdadeiro, pois quando a gente inicia o jogo, a gente ainda está no primeiro lançamento. Então agora que a gente já tem essa variável de controle, o que podemos fazer é descer aqui na função process, e na nossa condição if, queremos verificar se o valor de primeiro lançamento é igual a verdadeiro. E no caso, quando a gente quer verificar se um valor é igual a outro na programação, a gente coloca dois símbolos de igual. Então, um símbolo de igual a gente está atribuindo um novo valor, e dois símbolos de igual estamos verificando o valor. Então, se a gente coloca igual a true, verifica se é verdadeiro, e se a gente coloca igual a false, verifica se é falso. No caso, queremos verificar se é igual a verdadeiro. E no caso, poderíamos deixar assim, se quiséssemos, né? Se essa variável for igual a verdadeira, mas a programação também nos fornece alguns atalhos, que no caso a gente pode excluir, né, o true e os dois símbolos de igual. Porque quando a gente verifica se uma variável do tipo bool, a gente verifica apenas o seu nome, a programação já identifica automaticamente se a gente está verificando se é igual a verdadeira. Porque olha só que maneiro. Se for o primeiro lançamento, então faça o que estiver abaixo. Então você pode deixar igual a true, ou só o nome da variável mesmo, que ele já identifica se é verdadeiro. Bem da hora. Então, aqui o que queremos fazer é... A gente vai estar sim movimentando a bola, independente se estivermos no primeiro lançamento ou não. Mas o que queremos fazer é só escolher a direção inicial se apertarmos a barra de espaço e ainda for o primeiro lançamento. Porque senão, como a gente já escolhe a direção inicial aqui na função ready, o que acontece é que a gente tendo apertado a barra de espaço ou não, como a Godot já escolheu uma nova direção para a bolinha, ela já vai movimentá-lo. E não é o que queremos. Então a gente pode remover essa linha da função ready e já adicionar de volta aqui na process. Então, se for o primeiro lançamento, o que queremos fazer é com uma nova condição if verificar se apertamos a barra de espaço, que é a ação que acabamos de configurar. Então, através do input com I maiúsculo, utilizaremos o comando isActionJustPressIt. E entre os seus parênteses e aspas duplas, a gente coloca a ação lançar bola. Então, se estivermos no primeiro lançamento e apertarmos a barra de espaço, o que queremos fazer é, de fato, chamar a função escolher direção inicial. Desta forma, a gente só escolhe uma nova direção para a bolinha se apertarmos a barra de espaço. Enquanto isso, ela não se movimentará. Então, agora que a gente fez o nosso primeiro lançamento, na linha de baixo podemos acessar a variável primeiro lançamento e dizer que ela tem um valor de falsa, já que a gente não está mais no primeiro lançamento, né? Esse tipo de verificação é bem comum na programação. A gente verifica uma coisa e, se ela acontecer, a gente já diz que essa coisa é falsa para não realizar mais essa verificação aqui. Então vamos dar um Enter aqui, né, para deixar esse espaçozinho maroto. E agora a nossa bolinha só será lançada quando apertarmos a barra de espaço, ou a tecla Enter, né? Olha só que coisa maneira. Então a gente salva o script apertando o Ctrl S e clica aqui no Play. E agora, olha só que maneiro, nossa bolinha não é lançada. Mas se a gente aperta a barra de espaço, show de bola, ela é lançada. Muito maneiro. Vamos fazer de novo aqui, ó. Se apertar o Enter,
ela também é lançada. Meu, muito da hora. Então já temos aqui o início da nossa bolinha 100% pronto. Então, como eu disse, estaremos dividindo em duas aulas, né? Nessa aula a gente programa a sua movimentação e na próxima programa a sua física. Mas antes de finalizar a aula, gostaria de adicionar alguns comentários e explicar, né, como o código funciona. Então podemos subir aqui o script e começar pelas nossas variáveis. Aqui podemos colocar um comentário dizendo movimento da bola, porque essas variáveis cuidam do seu movimento. E abaixo podemos ter um comentário que diz verificações. Mais tarde teremos uma outra variável do tipo bool também. Então agora que comentamos as variáveis, vamos comentar o código em si, né? Aqui a função é resetar bola na ready, não precisa de um comentário, né? Porque já diz exatamente que reseta a bola. Aqui na nossa função process, talvez seja bom adicionar alguns comentários. Então vamos ver, ó. Aqui a gente verifica se é o primeiro lançamento e se for a gente lança a bolinha. Então podemos escrever se for o primeiro lançamento, esperar o quê? Esperar a ação do jogador para lançar. Beleza, então se for o primeiro lançamento, esperar a ação do jogador para lançar. Show de bola. Aqui podemos descer um pouquinho. No método resetar bola, a gente pode escrever um comentário ou não, né? Como eu disse, é bem tranquilo. Ó, vamos escrever posiciona a bola acima do pedal. Show de bola. Aqui é interessante a função escolher direção inicial. Na primeira linha podemos dizer que escolhe uma nova direção horizontal, já que a vertical é sempre a mesma. E aqui podemos escrever na linha de baixo, aplica a nova direção. Pois é o que fazemos, né? A gente escolhe uma direção aleatória e depois aplica ela na bolinha. Então o que podemos fazer agora é descer um pouquinho e aqui no método movimentar bola podemos simplesmente escrever movimenta a bola com base com S em sua nova direção. Então, beleza. Por enquanto o código está todo comentado. Como eu disse, mais para frente teremos novas partes. Mas agora vamos entender como é que ele funciona, né? Primeiramente, nós criamos a nossa bolinha, que nada mais é que uma área 2D, que serve para identificar colisões. Adicionamos o sprite e uma forma de colisão. Bem tranquilo. E aqui no código, o que fizemos foi criar 4 variáveis para a sua movimentação. A variável velocidade da bola define a sua velocidade, bem tranquilo. A variável posição inicial define qual que é a posição inicial dela quando formos realizar o primeiro lançamento, que no caso é a que a gente configurou aqui, né? 400 e 500. A variável direção inicial diz qual que é a primeira direção que a bolinha tem de ir, ou seja, quando apertarmos a barra de espaço, né, se ela vai para a esquerda ou para a direita. E a variável nova direção diz qual que é a direção atual da bolinha, que no momento ela só tem a direção inicial, mas na outra aula estaremos programando para que a nova direção seja para a esquerda, para a direita ou até mesmo para baixo, se a bolinha colidir com as paredes e tudo mais. Então temos essas variáveis que controlam a sua movimentação e essa variável de verificação que serve para verificar se estamos realizando o primeiro lançamento. Então o que fizemos aqui é que logo quando a bolinha entra em cena a gente reseta ela, ou seja, a gente simplesmente leva ela para uma posição determinada na tela. Show de bola. E aqui na função process, que roda 100% do tempo, se for o primeiro lançamento, a gente verifica se apertou a barra de espaço, e se tiver apertado, aí sim a gente escolhe uma nova direção para a bolinha, né? A direção inicial. E no caso a bolinha não se movimenta enquanto a gente não escolher uma nova direção, pois como vocês se lembram, nós inicializamos a variável direção inicial como um vector 2 zerado. Então, de início, a direção da bolinha é nenhuma, porque é 0 no x e 0 no y. Ou seja, por mais que aqui na função process ela tente se movimentar, como a sua direção atual é literalmente um valor zerado, ela fica parada. Então é somente quando a gente aperta a barra de espaço que a bolinha de fato escolhe a sua nova direção e aí sim começa a se movimentar. Então a gente escolhe a sua nova direção
escolhendo um X aleatório, ou indo em -1 ou 1, para ir para a esquerda ou para a direita, e depois a gente aplica essa direção aleatória, né, na nova direção. E é justamente através dessa variável que a gente configura a sua nova posição, né, através da sua velocidade, que a gente multiplica por delta, para deixar na mesma velocidade em todos os computadores. Então, beleza, galera, é assim que a gente programa a movimentação inicial da bolinha. Eu sei que de início pode parecer bastante coisa, e realmente é. Então, se não entendeu, pode ficar tranquilo, não fica se sentindo mal. Deixa um comentário aí se ficou com alguma dúvida, pausa a aula, reassiste, vai lendo os comentários aqui que eu tenho certeza que você consegue entender direitinho. Então, o que podemos fazer rapidamente é deletar essas linhas extras aqui, para deixar o script um pouco mais organizado. Olha só, já está ficando bonitão, hein? Podemos salvá-la apertando Ctrl S. E aqui no script do Paddle podemos corrigir um errinho que eu só vi na edição da outra aula. Na hora de 2, aqui no comentário do movimentar Paddle, o movimenta deveria ter um M maiúsculo, deixando tudo gramaticalmente correto. E aqui teria de ter um espaço entre o 800 e a subtração. Então era isso aqui que estava me incomodando. Vamos salvar apertando Ctrl S. E agora, galera, já temos a nossa bolinha funcionando, né, nos seus primórdios. Muito massa. Então na próxima aula a gente vai estar programando para que a rebata nas paredes e de fato tenhamos um loop no nosso jogo. E lembrando, galera, que acabamos de lançar um curso muito da hora, show de bola, onde desenvolvemos um jogo de luta de rua na Unity. O curso conta com mais de 70 aulas, divididas em mais de 14 horas de conteúdo. Tá realmente muito legal, a gente aprende bastante coisa nova. Link é na descrição e no comentário fixado. Então, galera, agradeço imensamente a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E também agradeço a todo o pessoal que nos apoia no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado a todos e nos vemos numa próxima aula.